Leitura Bíblica, 12 de maio. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a capítulo 13, versículo 23. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó ao Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o rei era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso, todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém
Não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. E Saul reinou 1 ano, e no 2º ano de seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. A que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Então disse a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas, e os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim na direção do deserto. E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus
não façam espada nem lança. Por isso, todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas.